Dose de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. E hoje é um dia especial, Dia Internacional da Mulher, e eu quero desejar a você que está nos ouvindo, você mulher, um feliz dia para você, feliz dia para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Não é só um dia foi criado para poder homenagear, mas todos os dias é Dia da Mulher. E é tão importante a gente entender isso. Os homens falam, mas não tem o Dia do Homem, mas todo homem veio de uma mulher. E é importante a gente valorizar esse ser, essa pessoa que realmente tem carregado vidas e nações e mais vidas dentro de si durante desde sempre, desde a criação. Hoje eu quero compartilhar com você uma história bíblica que se encontra aqui no livro de Juízes, no capítulo 4. Diz a partir do versículo 8, eu vou ler alguns versículos. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão eu não irei. Depois respondeu Débora: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quédes. E aí diz a palavra do Senhor que Deus ele fez coisas maravilhosas através do povo de Israel nesses dias. Hoje eu não vou falar de Débora, eu quero falar de uma mulher chamada Jael. Diz a palavra de Deus aqui, nesse mesmo capítulo, a palavra do Senhor vai nos dizer nos versículos finais aqui, no versículo 17... Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ela entrou na tenda de Jael, ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Então, com sede... Estou com sede. Ela lhe deu o leite em uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda, se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Bom, essa passagem bíblica, que ela é muito conhecida, diz a palavra de Deus que o rei Jabim, ele oprimia o povo de Israel, o rei cananeu, oprimia o povo de Israel durante 20 anos, isso por causa da idolatria do povo de Israel. Todas as vezes que uma nação oprimia Israel, era porque Israel se afastava de Deus. Todas as vezes que eles deixavam de buscar a presença do Senhor, de adorar a Deus, de andar nos preceitos, nos ensinamentos de Moisés, eles ficavam frágeis, eles ficavam vulneráveis aos ataques do inimigo. Porque todas as vezes que a gente se afasta de Deus, a gente está vulnerável a realmente a sofrer um ataque, uma opressão. O desejo do diabo é matar, roubar e destruir sempre. Então ele sempre vai tentar de alguma maneira oprimir, destruir e matar as pessoas. A única maneira da gente ser livre, o único lugar que a gente pode ser livre de verdade, que a gente pode ser feliz de verdade, é vivendo uma vida com Deus. Porque quando você vive uma vida com Deus, Deus cuida de você em tudo. Deus está com você, te protegendo, te livrando de todo mal. Diz a palavra que Ele nos guarda de todo mal. Quando a gente sai, quando a gente entra, quando a gente senta, quando a gente levanta, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Diz a palavra que aqueles que confiam no Senhor e servem a Deus, a bondade e a misericórdia acompanham a nossa vida. Ou seja, você vai vivendo os seus dias aqui na terra e bondade e misericórdia de Deus vão seguindo você. E você consegue viver em paz os seus dias aqui na terra. Mas Israel se afastou de Deus e Deus permitiu assim que o inimigo, os cananeus, viessem e afligissem o povo de Israel durante 20 anos. E nesse período se levantou uma juíza chamada Débora, ela era profetisa. E houve um dia em que Deus disse para Débora: levante aí, fale com Baraque, que é para ele juntar um exército e ir à guerra contra Jabim, contra o comandante Sísera, que era muito temível, ele tinha feito horrores, o Sísera tinha oprimido Israel mesmo, afligido os filhos de Israel. E Deus disse através de Débora que era para Baraque ir para a guerra.
Só que diz a palavra que o Baraque, ele hesitou, ele ficou com receio de ir para a guerra sem a Débora. Talvez porque ele pensasse que a Débora era um amuleto. O exército de Israel era em número eles eram menores, eles eram poucas pessoas. E aí a Débora disse para ele: eu vou com você. Mas por causa desse momento de êxito, desse momento que você hesitou em ir sozinho, por causa dessa atitude sua de não querer, de não confiar na palavra que eu acabei de dizer para você, de não confiar naquilo que eu acabei de te falar, que Deus vai te dar vitória contra Jabim, por causa dessa duvidazinha no seu coração, desse receio dentro de você, Baraque, você não vai ter honra nessa batalha. Você não vai ter a honra dessa batalha. Você vai lutar essa batalha, vai pelejar essa batalha, mas a honra dessa batalha vai vir na mão de uma mulher. A vitória contra Sísera, o comandante do rei Jabim, vai estar na mão de uma mulher. Na hora que a profetisa Débora, ela lançou essas palavras, essa palavra profética foi de encontro à vida de uma mulher que estava lá na sua vida normal, na sua tenda, a Jael, esposa de Éber. Eles viviam em tendas, eles eram parentes ali do povo dos midianitas. Eles viviam em tendas, eram nômades. E naquele dia daquela guerra, Baraque foi com o exército. Apesar deles serem em menor número, eles derrotaram o exército dos cananeus. E quando os cananeus viram que não tinham mais jeito, eles fugiram. E o comandante Sísera fugiu, correu, para poder tentar escapar da morte. E quando ele estava escapando, ele deparou-se ali com o acampamento de Éber, e ele viu Jael, e Jael não era boba nada. Ela falou com ele, convenceu ele: pode vir aqui, Sísera, pode entrar na minha tenda, venha pra cá, pode entrar, que pode ficar tranquilo. E como a casa de Éber tinha paz, eles não tinham guerra contra os cananeus, contra o rei Jabim, o Sísera achou que ali era um lugar de confiança e ele entrou na tenda de Jael. Ele pediu água, ela deu a ele leite, foi bem hospitaleira com ele, deu para ele um cobertor para que ele pudesse dormir. Ele, antes de dormir, pediu para ela ficar vigiando a tenda para que se alguém viesse, para ela não contar que ele estava ali. E exausto da batalha, do calor daquele dia da batalha, Sísera dormiu. E enquanto ele dormia, Jael veio silenciosamente com uma estaca e fincou essa estaca no crânio de Sísera. E a força, a habilidade dela com a estaca era tão grande que a estaca, ela vazou a terra. Isso porque naquele tempo as mulheres eram as responsáveis por fazer a montagem do acampamento. Elas que tinham a responsabilidade de armar a tenda e desarmar a tenda. Naquele dia a palavra de Deus se cumpriu. A vitória das aflições de Israel veio da mão de uma mulher. Uma mulher trouxe vitória para Israel diante de uma aflição de 20 anos. E eu vejo que nesses dias Deus também tem levantado mulheres, como na própria Bíblia. Existem várias referências. Se eu for falar aqui de várias mulheres, tem a Débora, que foi levantada no seu tempo, e ela foi levantada por causa das suas qualidades, por causa das suas atitudes. Mulheres comuns, mulheres simples, mulheres que eram esposas, mulheres que eram mães, mulheres que viviam ali a sua vida normal, mas de repente elas receberam uma palavra de Deus sobre a vida delas, um chamado para cumprir um propósito na vida delas. Quando eu olho para Jael, e esses dias Deus tem falado tanto comigo a respeito de Jael, uma mulher que foi chamada para trazer vitória para o povo de Israel. E Deus tem levantado você mulher, você que está me acompanhando aí agora, você mesma. Deus levantou você para, através da sua vida, dar vitória para a sua família. Vitória para a cidade onde você está, para a rua onde você mora, para o ministério onde você congrega. Deus tem levantado mulheres para poder fazer a diferença nessa geração. Nós vemos aí como que as mulheres têm crescido em todas as áreas, nas áreas do governo, nas áreas ministeriais. Nós vemos como Deus tem agido, porque Deus, ele, como diz o apóstolo Paulo, diante de Deus não existe gentio, não existe judeu, diante de Deus não existe escravo, diante de Deus não existe livre, não existe homem, não existe mulher. Todos nós diante de Deus somos iguais e temos um chamado por Deus. Às vezes alguém vai recuar, e quando esse alguém recua, Deus levanta uma mulher.
Baraque recuou, ele deu um passinho para trás, ele disse: Débora, eu não vou com você, eu não vou para essa batalha se você não for comigo, eu não vou sair daqui se você não for comigo. E a Débora falou: oh, Baraque, Pô, eu vou com você, mas fique sabendo tu, que a partir de agora, a honra dessa batalha não vai ser sua mais, mas a vitória vai vir das mãos de uma mulher. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu só sei que Deus tem levantado mulheres para fazer a diferença nessa nação. Mulheres para fazer a diferença dentro da sua casa. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, essa palavra não é só para as mulheres. Os homens também podem partilhar dessa mensagem. Deus escolheu você e levantou você para dar vitória e alívio das aflições da sua família através de você. Em todas as famílias da terra, Deus tem proporcionado e provido um servo e uma serva de Deus. Pessoas têm se convertido em famílias inteiramente sem a crença, a fé no Senhor Jesus, para que através da vida dessa pessoa, Jesus Cristo possa brilhar dentro daquela casa. Jesus tem levantado e despertado pessoas em famílias que nunca pensaram em buscar ou se voltar para Deus, mas agora, através da vida de uma pessoa que ali tem se convertido, a possibilidade da salvação, do livramento, entrar e chegar naquela família é muito grande. Nós precisamos nos posicionar. Às vezes o inimigo ele vem nas nossas vidas, ele vem contra nós, e eu fico imaginando Císera entrando na tenda de Jael. Ele pensou: poxa, eu estou fugindo para não morrer, eu estou fugindo aqui de Baraque, eu estou fugindo do exército israelita para mim não morrer. Então essa mulher está me chamando para entrar na casa dela, então eu vou entrar, porque aqui eu não vou correr perigo, aqui eu não vou passar aperto, aqui eu não vou correr risco. Ele entrou, mas ele se enganou. Porque debaixo sobre aquela mulher havia uma palavra profética de que a vitória de Israel, a vitória naquele dia viria nas mãos de uma mulher. E quando Deus libera uma palavra sobre nós, quando Deus libera uma palavra profética sobre a nossa vida, a gente precisa entender. A nossa atitude deve ser obedecer. E Deus tem liberado sobre vidas, sobre pessoas, uma palavra de vitória. Nós não podemos recuar. Eu olho para Baraque e vejo um homem que era comandante, era corajoso, tinha capacidade. Ele era o general do exército de Israel, mas ele temeu. Ele deu um passo para trás. E aquele que era não foi. Muitas vezes quem vai ser, a vitória vai vir da mão dos improváveis, daqueles que não eram para ser, daquele que não ia conseguir, daquele que ninguém dava nada. Uma mulher que estava lá na casa dela à toa, assim, fazendo seus afazeres domésticos, né? Porque mulher de casa nunca fica à toa. Mas ela estava ali fazendo seus afazeres, cumprindo suas missões, fazendo seu trabalho, vivendo sua vida no cotidiano. Talvez ela tinha um trabalho a ser feito, mas naquele dia ela foi colocada ali na porta de sua tenda. Ela viu aquele comandante fugindo e ela entendeu que ela deveria fazer alguma coisa. Quando ele entrou ali na sua tenda, ela astutamente usou sua habilidade de usar uma estaca e derrotou o inimigo de Israel. Ela matou o grande e temível general Císera. E hoje eu vou dizer para vocês, o inimigo ele tem ficado atento, ele olha e fala assim: poxa, essas mulheres aí, hein, essas mulheres estão se levantando, essas mulheres estão anunciando Jesus, essas mulheres estão fazendo a obra, essas mulheres estão libertando, essas mulheres estão fazendo... Essas mulheres estão realizando. O que eu quero dizer para você: um general deu um passo para trás, temeu, mas uma mulher improvável, uma dona de casa, uma mulher comum, foi um instrumento de vitória naquele dia para Israel. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, não importa quem você é, aonde você esteja, o que você esteja fazendo. Se você é uma pessoa comum que só trabalha, vai para casa, vai para a igreja, depois volta para casa, depois acorda, depois trabalha, depois vai para casa, depois vive a sua vida comum. Eu quero dizer que Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Deus usa pessoas que não são para confundir as que são. Deus pega aquelas coisas, às vezes, vis e desprezíveis desse mundo para confundir aquele que é. Naquele dia, a honra da batalha não foi para a mão de um general, mas foi para as mãos de uma mulher, de uma dona de casa, de uma improvável, de uma pessoa que ninguém dava nada por ela, a esposa de Éber. Mas ela se tornou uma mulher vitoriosa, tanto que ela entrou também no cântico de Débora. Débora fez uma canção
no capítulo 5 de Juízes, e quando Débora está cantando essa canção, ela faz uma menção à atitude de Jael. Ela diz no versículo 24, Jael, a esposa de Heber, o queneu, a mais abençoada entre as mulheres, que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Então Débora agora começou a cantar canções dizendo dos feitos de Jael, uma mulher abençoada, a mais abençoada dentre todas as mulheres que vivem em tendas. Que nós possamos nos levantar e nos posicionar como Jaéis. Quando o inimigo chegar na nossa casa, quando o inimigo chegar na nossa tenda, quando o inimigo chegar aonde a gente estiver, que a gente possa se posicionar e falar, Satanás, aqui não. Aqui você perdeu. Na minha casa você perdeu. Eu vou cravar em você uma estaca, e essa estaca é a palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. Aqui, Satanás, você não tem lugar. Na vida dos meus filhos, você não tem lugar, porque o diabo vem para afligir, para atormentar, para matar, para roubar, mas se levante e saiba que da mesma maneira que Deus usou Jael para livrar Israel naquele dia, Deus quer usar você para trazer alívio para a vida dos seus filhos, para a vida do seu cônjuge, para a vida dos seus pais, para a vida dos seus parentes, para o lugar aonde Deus colocou você. Que nós possamos nos posicionar, e quando o inimigo se aproximar, quando nós vemos a ação de Satanás na vida das pessoas próximas de nós, que a gente não tema, que a gente use de estratégia, que a gente tenha realmente aquela sabedoria espiritual de falar, vem cá, inimigo, vem cá que eu vou resolver, eu vou acabar com você agora. Se posicionar. Jael, ela deu uma tracada no inimigo Sísera, venceu a batalha por Israel. A vitória de Deus veio através das mãos dela. E Deus confia em você a vitória da sua família, a vitória dos seus filhos. Se o diabo tem vindo afligir, tem levado seus filhos para as drogas, tem levado seus filhos para caminhos errados, para más companhias, você não vai aceitar isso mais. Não aceita, minha irmã. Não aceita. Você não vai aceitar. Você não vai brigar com seu filho. Você vai para o seu quarto. Você vai lutar com as armas espirituais, ordenando que Satanás solte os caminhos dos seus filhos, ordenando que Satanás solte os caminhos da sua família. Se posicione. A vitória da sua família está nas suas mãos. O Senhor vai dar a vitória através de você. Então se posicione no nome de Jesus. Nós não devemos aceitar. Amém? Convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Jesus. Que a gente possa se posicionar. Se posicionar nessa nação, se posicionar nas nossas famílias. Muitas vezes o inimigo vem e a gente deixa o inimigo chegar, a gente deixa o inimigo entrar, a gente deixa o inimigo fazer o que ele quer. Às vezes os filhos estão se perdendo, os pais não estão percebendo, as mães não estão percebendo. Às vezes os problemas vão acontecendo dentro da família e ao invés de orar, de batalhar, de ordenar que o inimigo vá embora, de destruir as obras do diabo como o Senhor nos ungiu para isso, nos deu autoridade, às vezes a gente fica lá, ai, tá sofrendo, ai, minha filha. Não, Senhor, que a gente não se vitimize, mas que a gente assuma a posição de uma mulher que realmente se posiciona como Jael se posicionou. Quando o inimigo vier, que a gente saiba o que tem que fazer. Que a gente tenha a atitude, Senhor, de realmente ir e acabar com o inimigo. Que o inimigo pereça nas nossas mãos. Que ele não venha mais afrontar nossa família, que ele não venha mais tocar nos nossos filhos, que ele não venha mais tocar na nossa casa, porque a gente se levanta como Jael. Se o inimigo chegou na nossa tenda, nós vamos destruí-lo. Ele vai pensar que ele está confortável, porque o diabo muitas vezes chega de sapatinho de algodão, querendo repousar na nossa vida, querendo repousar na nossa família, querendo repousar, Senhor, no nosso lar. Mas que a gente se levante agora, libera uma unção de Jael sobre nós. Libere sobre nós uma palavra como o Senhor liberou aquele dia, Senhor, na boca da profetisa Débora, que a vitória de Israel estava na mão de uma mulher. Reveste-nos de poder e autoridade. Satanás não tem lugar nas nossas casas. Satanás não tem lugar nas nossas vidas. Ele não tem lugar nos nossos filhos. Ele não tem lugar nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, que nós nos posicionemos. Senhor, dê autoridade para essa mulher agora. Dê autoridade para esse homem agora, para esse pai. Dê autoridade, Senhor.
Libera sobre ele a tua palavra, uma palavra que nos encoraja, que nos fortalece, que nos posiciona e que nos faz atacar o inimigo. Não permita que a gente deixe o inimigo ficar repousado, tranquilo na nossa vida, na nossa casa, no meio dos nossos filhos, mas que a gente se posicione como Jael e que a gente derrote o inimigo que tem tentado, Senhor, levar a vida dos nossos. Nós oramos, nós agradecemos e sabemos que a vitória é nossa, no poder do nome e do sangue de Jesus. Obrigada, Pai. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém e amém.